Desde os primórdios da humanidade, a busca pela salvação tem sido o grande dilema existencial. As Escrituras Sagradas, repletas de ensinamentos e advertências, apontam claramente os caminhos que levam à redenção e aqueles que conduzem à condenação. Neste documentário, exploraremos os perfis espirituais que, segundo a palavra divina, não alcançarão o reino dos céus. Cada segmento desta narrativa é construído para provocar uma reflexão profunda sobre as escolhas individuais, a firmeza da fé e a urgência do arrependimento. A fé, a confiança no invisível, é a chave para a salvação. Contudo, existem aqueles que, por orgulho ou ceticismo, se recusam a abrir seus corações à verdade. Estes são os incrédulos. Desde tempos imemoriais, o cerne da mensagem divina tem sido claro. Quem não crê na redenção oferecida por Deus já se coloca em um caminho de perdição. Ao se recusar a aceitar a existência de um poder superior, os incrédulos constroem barreiras intransponíveis. Eles se afastam da fonte de toda a vida e da luz que ilumina o caminho da verdade. O coração endurecido por dúvidas e medos rejeita o chamado divino, permanecendo preso em um ciclo de escuridão e desesperança. Assim, cada recusa, cada negação, é uma porta que se fecha definitivamente para a salvação. Os incrédulos se tornam, com o tempo, prisioneiros de sua própria dúvida, incapazes de reconhecer as manifestações do amor e da graça. Eles se perdem em debates e questionamentos que nunca os levarão a um entendimento verdadeiro da existência divina. Nesse sentido, a incredulidade não é apenas uma ausência de fé, mas um obstáculo ativo que impede a aproximação da verdade. Ao longo dos séculos, muitos se proclamaram seguidores de Deus, mas viveram em contradição com os ensinamentos que deveriam transformar suas vidas. Esses indivíduos, que chamam a si mesmos de religiosos, enquanto praticam a iniquidade, caem na armadilha de uma fé superficial, baseada apenas em palavras e aparências. A prática deliberada da iniquidade revela um coração que nunca foi verdadeiramente transformado. São aqueles que vivem em pecado contínuo, ignorando os princípios da retidão e da justiça. Ainda que frequentem templos, ainda que falem sobre Deus, suas obras os denunciam. A falsa aparência de piedade não engana o Criador. O engano reside na tentativa de se apresentar como justo, quando, na realidade, o coração permanece longe da obediência. Essa postura revela um coração que nunca se rendeu completamente à vontade divina. A verdadeira fé exige não só a proclamação verbal, mas uma mudança profunda na forma de viver. Quando a ação não acompanha a palavra, o resultado é uma existência marcada pela hipocrisia e pelo engano. É como se a luz que deveria iluminar a alma fosse obscurecida pela sombra dos pecados praticados com deliberada persistência. A prática da iniquidade é, portanto, um testemunho vivo da desconexão entre o ser humano e o divino. Sem um arrependimento sincero, cada ato de transgressão afasta ainda mais o indivíduo da verdadeira redenção. A idolatria, em todas as suas formas, é uma das maiores afrontas à supremacia divina. Desde a antiguidade, o culto a deuses e imagens substitutos tem sido a causa de inúmeras quedas e destruições. Os imorais e idólatras, aqueles que colocam seus desejos e prazeres acima da vontade de Deus, encontram-se em um caminho sem volta. A idolatria vai muito além da adoração de estátuas ou símbolos. Ela se manifesta na forma de desejos desenfreados, na obsessão pelo material e na busca incessante por prazeres efêmeros. Quando o ser humano começa a valorizar o que é transitório em detrimento do eterno, ele se distancia da essência da fé e se torna vulnerável aos encantos de um mundo ilusório. Os imorais abraçam uma filosofia de vida baseada na gratificação imediata, na satisfação dos instintos sem limites e na negação dos princípios éticos que sustentam uma vida digna. Esta busca por prazer e poder é como um fogo que consome tudo em seu caminho.
deixando para trás apenas cinzas de promessas não cumpridas. A idolatria, dessa forma, se torna uma armadilha fatal. Ao adorar ídolos de carne e osso, o indivíduo se afasta da fonte verdadeira de salvação e se perde em um labirinto de tentações. Cada escolha errada, cada desejo desenfreado, é um passo rumo à condenação eterna, pois a verdadeira redenção exige um coração puro e uma devoção exclusiva ao Criador. Entre os mais dolorosos exemplos de rejeição da salvação estão os apóstatas. Esses são aqueles que, tendo experimentado a luz da verdade e a graça de Deus, optaram por abandonar o caminho da fé. A apostasia é um estado de renúncia consciente e definitiva, uma rejeição que impede o retorno à luz. Imagine a jornada de um homem ou mulher que, após ter sido iluminado pelos ensinamentos divinos, escolhe, deliberadamente, virar as costas para a verdade. Essa decisão é como uma ferida irreparável na alma, pois o conhecimento da verdade traz consigo a responsabilidade de vivê-la. Quando a luz que um dia guiou o coração é abandonada, resta apenas a escuridão da dúvida e do arrependimento tardio. Os apóstatas são como estrelas que, uma vez brilhantes, se apagam lentamente, consumidos pela própria desilusão. A negação da fé depois de tê-la experimentado representa uma ruptura profunda com o destino eterno que poderia ter sido alcançado. A escolha de se afastar da verdade é um eco de um coração endurecido, que não encontrou forças para resistir às seduções do mundo e do orgulho. Essa condição é a mais trágica, pois a oportunidade de arrependimento foi desperdiçada. Ao rejeitar a luz divina, a hipocrisia é um veneno silencioso que corrói o interior dos que a praticam. São aqueles que externamente se mostram piedosos e devotos, mas que por dentro carregam uma realidade bem diferente. Essa dualidade, onde a aparência contrasta com a essência, é uma das maiores injúrias à fé. Os hipócritas são mestres em criar uma ilusão de virtude. Em público, eles pregam a retidão, participam dos rituais e exibem uma imagem de pureza. No entanto, seus corações estão contaminados por desejos e comportamentos que contradizem os preceitos sagrados. Eles se esforçam para manter as aparências, mas a verdade interna é conhecida somente por Deus, que sonda os corações e revela todas as fraquezas. Essa contradição é o que torna a hipocrisia tão devastadora. Ela mina a confiança que deveria existir entre os fiéis e cria um ambiente de engano, onde a aparência é valorizada mais do que a transformação interior. Cada ato de falsidade é um lembrete de que a verdadeira devoção não pode ser forjada ou comprada. Ela deve nascer de um coração genuinamente arrependido e transformado. Ao se apoiar na hipocrisia, o indivíduo ignora o chamado para a humildade e a sinceridade. Ele se afasta do caminho da redenção, pois a verdadeira fé exige não só a manifestação externa, mas uma revolução interior que purifica a alma e renova o espírito. Nem sempre a condenação vem dos pecados mais visíveis ou dos atos mais flagrantes. Muitas vezes, ela se instala, se fecham para sempre a possibilidade de redenção, condenando-se a uma existência sem a paz e a segurança que só a fé pode oferecer, ansiosamente no coração daqueles que, por medo ou conformismo, se recusam a tomar uma atitude. A covardia espiritual é um mal igualmente mortal, pois impede a mudança e aprisiona o indivíduo em um ciclo de pecado. Os covardes, temerosos de enfrentar a própria verdade, optam pelo silêncio e pela inércia. Em vez de se posicionar contra as injustiças ou resistir às tentações, eles escolhem o caminho mais fácil, o da conformidade com um sistema que os conduz para o abismo. Essa falta de coragem é uma forma de a omissão de agir quando se presencia o mal é uma traição à própria essência da fé. A verdadeira salvação exige uma postura ativa, um compromisso firme em lutar contra as trevas internas e externas. Ao se calar, os covardes e conformados com o pecado
se tornam partícipes da própria condenação, pois a ausência de arrependimento é equivalente à aceitação da perdição. Cada momento em que o medo prevalece sobre a ação, cada vez que o conformismo suprime a voz do coração, é um passo em direção a um destino sem a luz transformadora da verdade divina. Diante de todos esses perfis, o que as Escrituras deixam claro é que o caminho para a salvação é estreito e exige um compromisso profundo com a verdade. A mensagem divina não é apenas um chamado à conversão, mas uma convocação para uma transformação completa da vida. O arrependimento, sincero e verdadeiro, é o primeiro passo para a redenção. Ele não se trata apenas de pedir perdão, mas de abandonar o velho eu, renunciar aos hábitos e às escolhas que afastam a alma da luz. É um processo doloroso que exige coragem e determinação, mas que ao final conduz a uma nova vida, repleta de esperança e de amor. Cada pessoa tem a oportunidade de se reerguer, de corrigir o curso e de abraçar a verdadeira essência do Evangelho. A graça divina está sempre presente, pronta para acolher aqueles que se dispõem a mudar. É uma promessa que transcende o tempo e o espaço, um convite perpétuo para que cada um retome o caminho da vida eterna. Contudo, o aviso é severo. O tempo para essa decisão não é eterno. Cada instante é precioso e a chance de redenção pode se esgotar se o coração não se abrir à transformação. A mensagem é clara: a salvação é para aqueles que verdadeiramente se arrependem, que deixam para trás as sombras da incredulidade, da iniquidade, da idolatria, da apostasia, da hipocrisia e do conformismo. Ao refletirmos sobre esses perfis espirituais, somos convidados a examinar nossas próprias vidas. Será que, de alguma forma, não estamos nos aproximando perigosamente de algum desses caminhos? Será que nossa fé é autêntica ou estamos apenas presos a aparências? Cada um desses perfis serve como um espelho, revelando fragilidades e pontos de melhoria na caminhada espiritual. A verdadeira transformação começa com a honestidade consigo mesmo. É preciso reconhecer as áreas em que falhamos e buscar, com humildade, a graça que nos conduz à redenção. A mensagem divina não é de condenação, mas de esperança. Ainda há tempo para mudar, para reverter os erros e para trilhar o caminho que leva à vida eterna. Aqueles que se arrependem e se voltam para a verdade encontram não apenas o perdão, mas também a renovação da alma. É uma jornada que exige perseverança, mas que ao final se mostra recompensadora e transformadora. A promessa é de uma vida plena, onde a luz da verdade resplandece sobre cada decisão tomada com fé e coragem. Este documentário nos lembra que o destino de cada ser humano está diretamente ligado às escolhas que fazemos. As Escrituras nos mostram, de forma impactante, os riscos de uma vida vivida sem o verdadeiro arrependimento. Cada perfil aqui apresentado, dos incrédulos aos conformados, é um alerta para que não percamos a oportunidade de abraçar a salvação. Se você se sentiu tocado por esta mensagem, se a reflexão despertou em você o desejo de mudar, este é o momento de agir. A decisão pela fé não é apenas uma escolha momentânea, mas um compromisso vitalício com a verdade e a luz divina. Que possamos, a cada dia, buscar a renovação do coração e transformar nossas vidas em um testemunho vivo do amor e da misericórdia de Deus. Lembre-se, o tempo é precioso e a oportunidade de redenção está à porta. Não permita que a dúvida, o orgulho ou o medo o impeçam de experimentar a verdadeira transformação. Que a luz da verdade perdição aquilo que os corrompe. Uma aceitação tácita de que nada pode ser feito para transformar a realidade. A complacência diante do erro penetra em cada recanto da sua alma, dissipando as sombras e iluminando o caminho para uma vida plena e eterna. Se você gostou deste vídeo e da mensagem que compartilhamos, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos que tocam o coração.
e transformam vidas. Sua participação é essencial para que essa mensagem alcance cada vez mais pessoas. Obrigado por assistir e que a graça divina ilumine sempre o seu caminho.